Olá, gestores da diversão, sejam bem-vindos ao podcast Entreter. Podcast que você já sabe, especializado na indústria da diversão e do mercado de festas. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque eu garanto para vocês, é um episódio com muito conteúdo e conteúdo de qualidade, tá? Mas como vocês já sabem, é de praxe, antes de começar o episódio, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, caso você ainda não seja inscrito, que você dê o seu like, faça comentários, tá? Porque tudo isso é muito importante para ajudar no engajamento do canal, né? Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que mais pessoas vão ter acesso a este conteúdo, beleza? Se você gostou também, não deixe de compartilhar o link aí com os seus amigos. Então, né? Agora agradecendo meus patrocinadores, hoje, nesse episódio, eu tenho um patrocinador muito bacana, que é uma empresa muito séria, muito competente, muito profissional nesse segmento de festas, tá? E que também vou ter a honra, vou ter o prazer de bater um papo nesse episódio para justamente entender um pouquinho mais dessa empresa e principalmente as soluções que essa empresa traz para o nosso mercado. Então, agradecer demais, tá? O pessoal do Bifemax, tá? Que é um software de gestão aí para buffets. Não só, é importante ressaltar, não só buffets infantis, tá? Mas qualquer tipo de espaço de festas ou eventos. Então, buffets para adultos, buffets infantis, casas de festas, casas de eventos que trabalham mais para eventos corporativos, tá? Então, é uma solução bem abrangente que de alguma forma contempla todo esse mercado de festas e eventos, tá? Então, aqui todos os problemas para a gestão do buffet viram soluções imediatas. É legal, né? Ficaram curiosos, querem saber um pouquinho mais? Então, é, não percam esse episódio, porque é quando nós vamos conversar e bater um papo para entender justamente a abrangência dessa ferramenta, tá? E também, caso, né, você acredite que a sua marca aí tenha sinergia com o podcast, né, entre em contato comigo, pô, vamos pensar aí, vamos fazer uma parceria, quem sabe a tua marca não é a próxima, está aqui patrocinando esse podcast, tá bom? Então, como eu falei, né, como prometido, agora vamos dar início ao nosso podcast, né? Hoje, gente, eu tenho aqui uma convidada muito especial, muito bacana, Júlia Campelo. Isso? Isso mesmo. A Júlia Campelo, gente, ela trabalha lá com o pessoal da Crio Digital, né, que é a empresa criadora, né, e empresa responsável pela a solução Buffet Max. E aí, quando eu fiz o convite para eles, para vir falar um pouquinho aqui dessa ferramenta, né, dessa solução, aceitaram prontamente, né, e tenho certeza que esse conteúdo hoje vai ser muito bacana e muito informativo também para todos vocês, né? E entender, quando conversando com ela aqui nos bastidores, né, e a gente já detalhando um pouquinho do que a gente ia conversar, eu falei, poxa, é muito importante que as pessoas saibam, né, a abrangência que um software pode ajudar, né, principalmente em relação ao processo de tomada de decisões, né. Eu entendo gestão como uma sistematização, né, uma organização de boas práticas. E hoje, né, o que os softwares, né, pretendem, e o Bifemax não é diferente, é justamente isso. Organizar diferentes boas práticas, né, dentro de uma ferramenta tecnológica, né, para que essa ferramenta possa gerar principalmente dados e esses dados ajudarem vocês, principalmente no processo de tomar decisão. Beleza? Mas vamos deixar a nossa convidada falar, porque ela que é a especialista no assunto, ela que é a especialista aqui, principalmente na solução. Júlia, muito obrigado por você ter vindo, Eu que viu? agradeço o Fiquei. convite em nome da empresa toda, a oportunidade de estar aqui e de realmente trazer esse conteúdo que quanto mais as pessoas souberem, né, sobre o sistema, o quanto isso facilita e ajuda no dia a dia de uma organização, melhor para todo mundo. Com certeza. A primeira pergunta que eu sempre faço para meus convidados é como que vocês vieram parar aqui, né? Então, como que você veio parar nesse segmento de festas, né? E ainda mais, vamos até esse setor, eu costumo batizar carinhosamente de fantechs, né? Que são essas empresas relacionadas à diversão, às festas e eventos, mas também à tecnologia, né? Conta um pouco, como que você veio parar nesse mundo aí?
Eu fiz faculdade de Relações Públicas, me formei em 2019 e entrei na Crio Digital, né, que é a empresa que desenvolve o sistema Bifemax, no ano de 2018. E desde sempre, antes de entrar na faculdade, antes de trilhar uma carreira profissional, sempre gostei muito de gerar experiências para as pessoas. E eu acredito que esse segmento de festa, né, quando você tem uma empresa de festa, você pode proporcionar essas experiências, muitas das vezes inesquecíveis, para as pessoas. Então, eh, entrei na Crio Digital, comecei a trabalhar com Bifemax e além de gerar experiência, né, a gente trabalha com empresas que geram essas experiências, a gente também consegue trazer uma nova vida organizacional, vamos dizer assim, para os donos de buffet. Então, tem muita gente que para e fala, nossa, o sistema mudou a vida da minha empresa, hoje a minha gestão é completamente diferente, pude descobrir várias coisas também, principalmente relacionado à organização, financeiro e tudo mais. Legal, então a gente falou um pouquinho, né, da sua história, então você vem da área de comunicação, né, Sim, relações públicas. Relações públicas é um curso que dentro da sua grade tem muitas disciplinas associadas a eventos, festas, né? Então, tem sim. A relações públicas, né, dos nichos de formação é produção de evento, né? Então, o dia a dia ali dos eventos, do antes, né, da ideia, do planejamento e tudo mais, até a execução. Então, então acho que isso te ajudou bastante, principalmente nessa atuação que você tem com esses clientes da plataforma, no sentido até mesmo dúvidas que eles têm em relação à operação dos eventos, né? exatamente. É porque tudo se conversa, né? Principalmente quando a gente trata de comunicação. Então, mesmo sendo uma empresa de tecnologia e gestão, a base de tudo sempre é a comunicação, né? Então, às vezes você já consegue até prever qual que vai ser a dúvida ou até a dor do cliente através dessa formação, né? Através da formação de Sim. relações públicas. E a gente falou agora um pouquinho da sua história, mas também é importante entender um pouquinho da história da Crio Digital, né? Qual foi o momento que eles entenderam que existia esse mercado, né? Existia esse nicho a ser explorado aí, que envolvesse, né, tecnologia, gestão e ao mesmo tempo esse mercado de festas e eventos. Então, a Crio Digital vai fazer 30 anos no ano que vem. E quando a gente para Vai ter pensar, né, festa, né? vai ter que ter, Me convida aí, gente. com certeza. Quando a gente para pensar 30 anos atrás, né, como que andava a tecnologia? Então, quem pensava em software de gestão? Então, a tecnologia era muito, né, primária, até mesmo o uso de computadores e tudo mais, e a Crio Digital surgiu há 30 anos atrás e era uma empresa de softwares personalizados. Então, você tinha uma empresa de qualquer segmento, você via necessidade de ter uma gestão online, né, tecnológica, entravam em contato com o CEO da nossa empresa, né, que hoje a gente possui vários sócios, e ele desenvolvia o sistema especialmente para aquilo que você precisava. E com o passar dos anos, né, através desses sistemas personalizados, eles viram, né, a oportunidade de trabalhar em nichos mais segmentados. Então, a gente criou o Bifemax em 2015, foi o ano de lançamento dele, e também o outro carro-chefe da casa, que é o Curzi, que é um sistema para gestão escolar. Então, a gente sempre fala, né, até eu que tenho muito contato com os nossos clientes, que principalmente o Bifemax e o Curzi, né, que são os dois carros-chefes, eles vão evoluindo a partir do tempo e principalmente através do termômetro que para a gente são os nossos próprios clientes. Então, eles falam para a gente o que está dando certo dentro do sistema, o que dá para melhorar, e com isso a gente sempre está em evolução. Então, desde a criação do Bifemax, lá em 2015, até os dias de hoje, a gente está sempre atualizando, trazendo novas versões do sistema de acordo com essa necessidade de todos os clientes. Legal. E assim, tem alguns feedbacks de clientes meus, né, que eu atendi já muitos gestores, donos de bufês e etc. E muitos às vezes tem alguns tipos de receio, né, em contratar um software, por exemplo, de gestão. E um desses receios é a questão ali da segurança dos dados, né? Eles têm medo que essas informações que são deles, né, e particulares, até informações estratégicas, coisa e tal, como
financeiro, como base de clientes, coisas e tal, que isso vaze, né? Porque está dentro da tecnologia. Como que vocês, o que que vocês responderiam para esses clientes medrosos em relação a essa questão dos dados, né? Da segurança dos dados? Essa é a dúvida que a gente uma das dúvidas que a gente mais tem, né, quando a pessoa não conhece ainda sistemas e entra em contato com a gente, porque realmente é uma insegurança. Pensa que você está deixando ali a alma da sua empresa, né, na internet, vamos dizer assim. Mas a gente trabalha com uma segurança de dados da Amazon, então os nossos sistemas eles possuem backups automáticos, então, a gente tem um sistema 100% online, né, tendo acesso à internet, seu sistema está 100% seguro. Porque diferente é você, baixar algum programa em alguma máquina, em algum computador. Computador a gente sabe que tem vida útil, né, tudo bem que os de hoje estão bem mais tecnológicos, mas eles possuem uma vida útil, então às vezes o computador quebra, o sistema estava, né, arquivado dentro do computador, você acaba perdendo os dados. Então a gente faz o armazenamento de dados na nuvem, a nuvem da Amazon, então 100% seguro. Em todos esses anos, não só né, esses últimos anos, desde 2015 do Bifemax, mas nesses últimos 30 anos de empresa, a gente nunca teve nenhum tipo de problema com perda de dado, ou algum tipo de divergência nesse caso. Então, é realmente muito seguro. E aí também, eu acho que uma das inteligências que esse software de gestão tem, que é justamente conseguir centralizar todos esses dados e a partir disso gerar relatórios, né? Porque hoje um cliente que usa todo esse controle no Excel, porque a gente sabe que ainda tem muitos gestores de buffets, casas de festas, espaços de eventos que ainda o controle é manual, é no caderninho ali, é na caneta, coisa e tal. A gente já sabe que tem uma outra geração que usa ali do Excel, ali, né, de ferramentas ali do próprio pacote Office, coisa e tal, etc, para fazer esse controle. Mas quando ele migra desse controle mais micro, né, porque ele acaba fazendo esse controle de a cada evento por um software, quais são os benefícios que ele tem, assim, né? Principalmente no sentido que ele vai poder enxergar, né? A tabulação, na verdade, é a concentração de dados de diferentes eventos, né? Do período que ele quer, na verdade, né? Exatamente. A diferença é enorme, assim. Realmente, ainda tem muita empresa que utiliza agenda de papel, planilha de Excel para controlar financeiro, controlar estoque, evento. E quando esses clientes têm acesso ao sistema, né, conhecem o Bifemax e começam a utilização, eles falam que a vida da empresa realmente muda. Eu penso que quando a gente tem esse controle muito manual, planilhas, agendas, cadernos, a gente tem muito erro, muitas chances de ter erro humano, né? Então, você pensa até no agendamento de festa, uma coisa super simples. Eu tenho uma empresa, eu tenho um buffet, que eu tenho 5 vendedores, por exemplo, e a minha agenda de festa é no papel. Então, eu tenho 5 mesinhas, cada um agendando um evento em um lugar. Então, quando você coloca ali a agenda no papel, a outra pessoa acontece. A gente acha que Sim, acontece muito, e em um mais do milhão, que a mas gente acontece. imagina, é. Então, do mesmo jeito, no mesmo dia, no mesmo horário, eu estou marcando o mesmo evento. Então, aí você vai falar isso para o cliente depois, nossa, acabei de fechar sua festa, mas já tinha uma outra agendada nesse dia, fica uma coisa muito chata. Às vezes você acaba perdendo o cliente Sim. e a sua empresa também fica mal vista, né, no mercado. Então, quando você começa a ter esse controle através de um sistema, isso não vai acontecer, porque ele realmente reduz esse erro humano. Então, e financeiro nem se fala, né? Quando a gente fala em controlar o financeiro através de planilha, numa empresa grande, né? Já dá até calafrio, porque realmente é bem complicado e no sistema a gente não tem isso, né? Principalmente porque todos os cálculos são automatizados. Então, não tem como você ter aquele erro, né? Quando um ser humano está ali cadastrando e tudo mais, fazendo os Às cálculos vezes comem a manualmente. bola, né? Exato. Uma vírgula que você esquece de colocar ali no financeiro pode acabar com o seu mês, né? Pode te dar uma dor de cabeça e o sistema ele vai automatizar todos esses processos. Então, realmente, essa diferença, né, entre a migração das planilhas para uma plataforma de gestão online, ela é muito diferente. As pessoas sentem muita diferença mesmo nesse âmbito de gestão.
E a partir, eu acho que dessa sistematização, né, onde você troca as planilhas por um software, o software ele faz a reunião desses todos os dados e te gera relatórios, né? E aí com esses relatórios eu acho que é muito mais fácil tomar decisão, principalmente para o futuro, né? Com certeza, gera tudo que a gente coloca dentro do sistema, ele vai te entregar um relatório depois. Tem alguns relatórios, quando as pessoas vão conhecer, né, o Bifemax, que eu sempre faço questão de mostrar. Então, tem um relatório super legal que ele realmente, a única coisa que você precisa fazer é puxar um filtro ali para buscar a informação que você quer. Então, você consegue ver o período de festas. Então, por exemplo, quero visualizar todos os eventos que eu tive, né, agendados desde o início do ano, desde janeiro agora. Então, ele vai puxar esse relatório para você, ele vai te dar a quantidade de festas que você marcou, ou até mesmo os orçamentos que geraram o evento, para você ver se você está mais perdendo orçamento ou ganhando. O ticket financeiro, né? Então, qual é a média desses valores dessas festas? Qual é a festa que você mais está produzindo? A gente atende empresas de diversos segmentos, né? Então, empresa de buffet infantil, casamentos, festas de debutantes, eventos empresariais, confraternizações e tudo mais. E quando a gente pensa no buffet infantil, por exemplo, não é porque o buffet infantil que a gente só tem esse tipo de festa, né? Então, muitas vezes tem até festa de adulto, né? Que a gente vê. É muito, muito comum isso acontecer, né? O adulto vai lá comemorar a festa numa empresa infantil, para ter Sim. toda essa parte lúdica, né? Que com o passar É, dos anos você acaba e tem a perdendo estrutura também. toda pronta ali, o serviço, né? Então acaba sendo Exatamente. bom. E hoje, você pega, às vezes, o meu caso ali, né? Tá, gostaria de fazer aniversário, o meu aniversário no buffet, seria legal porque meus filhos eu sei que estariam se entretendo e eu conseguiria curtir ali, bater papo com os meus convidados, né? Agora, se eu for Exatamente. fazer talvez num espaço sem brinquedos, num espaço que não tem uma estrutura adequada para crianças, eu não vou conseguir dar atenção aos meus convidados porque eu vou ter que estar correndo atrás dos meus filhos Exatamente. ali, né? Mais bacana. E aí você tocou num assunto, acho muito interessante também, que é a parte comercial da parada, né? Muitas das vezes os gestores realmente se perdem no sentido assim de não saber quantos orçamentos passaram, né? Eu acho que quantos fecharam, tudo bem, conto ali os contratos ali. Mas principalmente esta questão de saber quantos clientes procuraram, eu acho que são poucos os que sabem. E é uma informação tão importante porque se você tem, por exemplo, né, o mapeado o tamanho da sua demanda, Exatamente. você toma decisões importantes, assim, no sentido, não preciso, por exemplo, fazer uma promoção, baixar o preço do pacote, porque eu sei que a demanda aqui é maior do que a oferta. Então, talvez eu demore um pouquinho mais para fechar essa data, mas eu não vou deixar de fechar, porque eu sei que existe essa demanda. E o software dá essa informação, né? Dá sim. E é muito interessante também, porque a gente consegue, né? Uma coisa que eu sempre falo para as empresas, para ele entender qual que é o público. Então, beleza, eu atendo 10 pessoas para fechar o orçamento. Dessas 10, só duas fecham a festa. Mas você entende quem é seu público? Você sabe qual é a pessoa ali que está pedindo te pedindo um orçamento, pedindo os eventos. E com o sistema a gente também consegue monitorar isso. Então, a gente consegue categorizar esses clientes dentro do sistema, que também, depois de um tempo de utilização, puxando relatórios, a gente vê, né, para qual nicho a sua empresa está indo. E a gente também consegue, uma coisa da parte comercial que é bem interessante, perguntar para a pessoa da onde você conheceu a empresa. Então, eu tenho um buffet, você veio até mim, né? Pediu um orçamento e eu pergunto para você, tá, como você conheceu uma empresa? A gente acha que isso é uma pergunta muito boba, mas ela faz total diferença. Sim. Porque às vezes está vindo de indicação, então ela já participou de uma festa, de um evento aqui no seu espaço, então ela veio de indicação, às vezes ela estava passando na rua, viu um outdoor, ou Para até mesmo a saber o que está fachada. dando certo, né, em termos de investimento em marketing, né? Exatamente. Então, por exemplo, nossa, ninguém vem até a minha empresa através da internet, através do Google, de redes sociais. Então, investe um pouco mais nisso, né? Porque a gente consegue abranger, né, abraçar um público muito maior do que apenas o boca a boca, que hoje é muito efetivo. É a melhor propaganda, né, principalmente nesse meio. Mas também a gente quer que as empresas alcancem outros públicos. Então, através de relatórios dentro do sistema, a gente consegue tirar essas informações
para aí sim a empresa decidir para qual caminho ela vai levar. E quando a gente fala em marketing digital, é muito importante, né? Todos os consultores, especialistas em marketing digital falam assim, muito importante identificar a persona, né? Diferente de público-alvo, vamos dar um exemplo aí para esse mercado de buffets infantis, que é a minha principal audiência, né? Então, se você for analisar friamente, público-alvo de um buffet infantil são todas as famílias que têm crianças. Só que na Exatamente. prática a gente sabe que os clientes tendem a ser mais bairristas, assim, no sentido de procurar buffets próximos aonde moram. A gente sabe também a questão do poder aquisitivo, então existem, né? A gente fala que existem buffets e pacotes para todos os bolsos. Então existem desde Exatamente. daqueles buffets que estão localizados, né, na grande maioria das vezes em bairros mais nobres, que aí também tem um cardápio mais sofisticado, o ticket acaba sendo mais alto, como também buffets que a gente sabe que são voltados para atender um público de poder aquisitivo menor, né? E às vezes eu acredito que a própria ferramenta, né, quando reúne todos esses clientes já fechados, já contratados, ela consegue até nos mostrar algumas semelhanças desses clientes, né? E que de alguma forma ela te diz assim, olha, o teu perfil de cliente é esse, que é a persona. E aí, então, para a gente divulgar e depois promover isso no marketing digital é muito mais fácil quando a gente tem essa persona definida. A gente economiza dinheiro, né? Com certeza, porque você cria uma comunicação específica para esse seu público, né? Então, quando a gente fala num geral, o público-alvo são as famílias que possuem crianças. Nem sempre, né? Nem sempre. Então, principalmente o poder aquisitivo, ele está muito ligado com isso, porque dependendo de onde está localizado a sua empresa, né? Você vai gerar, né, as festas, mais esse lead para as pessoas do perfil do seu bairro, mas tem muita gente também que vem de outros lugares. Então, principalmente a gente, né, aqui em São Paulo, pensando mais no ABC, que a nossa empresa fica no ABC, tem muita gente que sai do ABC para fazer festa em São Paulo e também ao contrário. Então, as pessoas realmente precisam estudar qual que é esse perfil, né, o perfil do público da minha empresa. Então, você com essas informações, você vai conseguir segmentar muito mais fácil. Porque, às vezes, as empresas, elas até mudam os pacotes, os cardápios, né? Depois que elas adquirem o sistema. Porque elas percebem exatamente isso. Então, essas pessoas não estão fechando festa comigo por quê? Porque meus planos estão muito, né? Meus pacotes estão com um preço muito alto Ou para estão que eu estou incoerentes, ou às vezes oferecendo. até o contrário, eu acredito que deve acontecer, né? Exatamente. E uma coisa muito interessante que a gente visualiza, né, utilizando o sistema e também dando suporte a todas as empresas, é que a mesma festa, com o mesmo cardápio vendido para duas famílias diferentes, é completamente diferente. Então, até, por exemplo, o número de salgados, de comida, de alimentos e bebidas altera de uma família para outra. Isso é bem interessante também. E é bacana, porque o software, eu acho que aí a gente entra mais na parte de controle de estoque, agora controle de Sim. consumo, que nos dá uma média, né? Então, se eu preciso precificar, então, aí, rever a precificação dos meus pacotes, essa média de consumo é fundamental, né? E o próprio sistema oferece isso, né? Sim, sim, é fundamental. O sistema, ele tem um cálculo automático. Então, você está cadastrando, por exemplo, uma coxinha. Item básico de toda festa infantil, né? Festa que não tem coxinha Sim. não é boa. Ele pega, por exemplo, o item coxinha e você coloca lá a quantidade de consumo que tem por adulto e por criança dentro de um evento. Então, quando você fecha uma festa para 100, 200 pessoas, o sistema ele vai trazer exatamente a quantidade de coxinha que você vai ter que produzir. Então, ele consegue fazer esse cálculo automático de demanda. Então, essa parte de estoque realmente dentro do sistema ela é fascinante, porque é tudo muito automatizado, os cálculos são feitos automaticamente, e a gente consegue fazer o gerenciamento real de um estoque. Então, em vez de você entrar lá dentro do seu estoque, dentro do Ficar almoxarifado e contar contando, né? quantidade de itens, você abre o sistema, você vai perceber que taças você tem 50 ali guardado. Antes você tinha O 100, inventário também, né? exatamente. Ele faz toda essa parte de estoque. Tanto dos itens de consumo, né, que são entregues para os clientes no dia do evento, então essa parte gastronômica, até mesmo decoração, mas também toda a parte de inventário.
Então, mesas, cadeiras, toalhas, parte de utensílios mesmo também, então taças, copos, Isso é talheres. importante porque eu consigo até fazer uma provisão de quanto guardar assim, por ano para reinvestir, né? Exatamente. E às vezes as pessoas elas não percebem o quanto de dinheiro que elas gastam com isso também. Então, por exemplo, você está fazendo uma festa que você disponibilizou copo de vidro. Se você levou 100 copos de vidro para o evento, muito difícil vai voltar os 100 para o seu estoque, né? Porque às vezes acaba Sim. quebrando, pode acontecer. Então, a gente consegue fazer esse controle. Então, o quanto você precisa ter em estoque, o quanto você gasta com reposição dentro de um determinado período, né, desses itens. Então, isso a gente consegue também fazer tudo dentro da plataforma. Nossa, muito legal. E ainda voltando aqui, essa parte de, né, falando essa parte de controle de estoques, que é fundamental também, aí você, é muito importante, acho que o alimentar, né, esse software. Aí eu quero que você fale também sobre isso, porque não adianta a gente ter uma Ferrari, que é uma solução tão bacana, se quem está dirigindo a Ferrari ali não sabe dirigir, né? Então, Exatamente. quais são assim, as principais orientações que você passa, principalmente para esses gestores, na hora de alimentar o software também? Porque não pode ter preguiça, né? Não pode. Realmente, a gente sempre, né, quando as pessoas adquirem um sistema, a gente faz todo um treinamento com a equipe, e ensina principalmente a parte de configuração. Porque o sistema ele está pronto, sim, mas você precisa configurar ele com as informações da sua empresa, né? Sim. Então, a gente passa toda essa parte de configurações, que é o essencial, que é onde a gente está ligando o motor ali para aí sim começar a dirigir nas funcionalidades. Ui, perdão. Então, a gente faz todo esse treinamento. Tem como migrar dados também para o sistema. Então, por exemplo, toda essa parte de estoque, né, todo esse inventário. Às vezes a empresa já tem ele em uma planilha de Excel, a gente consegue fazer essa migração, que também já ajuda bastante nessa parte de implantação. E realmente, a gente sempre pede para disponibilizarem, né, um tempo ali, focarem no sistema, para a gente conseguir alimentar todas as informações e para as pessoas aprenderem a utilizar. Porque o sistema ele possui tantas funcionalidades, às vezes coisas que no dia a dia acaba passando despercebido. Mas, né, quando você está ali nesse processo inicial de alimentação, de prestar atenção mesmo dentro do sistema, você não vai acabar deixar passando essa É um funcionalidade pouquinho de importante. esforço nesse início, mas que depois vale muito a pena, né? Sim, Pelos resultados, pelas informações ali organizadas, né? E que vão te ajudar muito nesse processo de tomada de decisão, né? sim, com certeza. E a gente sempre fala que esse processo de adaptação ele é o mais complicado, né? Então é um caminho mais longo que a gente tem no início. Mas você aprendendo a utilizar o sistema, eu, por exemplo, eu nunca fui dona de empresa, nunca trabalhei dentro de buffet, por exemplo, e eu sei mexer no sistema como se eu tivesse um, né? Então é possível sim, ainda mais se você já trabalha nesse segmento, ainda mais que você é o dono da empresa, você já sabe, né, como você vai gerenciar. E o sistema ele só vai te dar a ferramenta necessária para isso. Então a linguagem dele é muito fácil, é um sistema extremamente intuitivo e realmente, assim, quando a gente pega ali esse período, né, de migração, depende muito da pessoa que está cadastrando e quem está à frente ali da empresa, né? Mas geralmente até um mês ou até menos que isso, o sistema já está funcionando Se a 100%. gente fosse dividir hoje a ferramenta em módulos, né, em setores, hoje a ferramenta abrange quais setores? Financeiro, comercial? A Como que gente vocês tem dividem internamente lá? Isso, a gente tem a parte comercial, né, com todos aqueles relatórios de resultados. Então, quero visualizar esse período de festas que eu tenho para ver quais são as festas que estão fechando, os Datas disponíveis, orçamentos. datas ocupadas? Exatamente. Tem toda essa parte, tem o financeiro também. Então, desde contar pagar, né, as contas fixas da Que seria empresa. um fluxo de caixa, assim, né, de entradas e Isso. saídas, um controle de entradas e saídas, mas também aquela parte que você falou que ajuda até na precificação, né? Exatamente, até na precificação. Então, se eu tenho um item que é terceirizado, por exemplo, tem muitos buffets que trabalham assim, principalmente infantil. É a decoração, A isso. decoração é uma parte terceirizada. Quanto que eu estou gastando com o meu fornecedor com a decoração?
quanto que eu vou repassar para o meu cliente, né? Mantendo ali a margem de lucro da empresa. Então, o financeiro, ele abrange tudo isso. Então, desde controle do pagamento dos clientes. Então, olha, esse cara aqui era para ter pago na semana passada, está com uma parcela em atraso. Entrando dentro do sistema, você vê isso rapidamente. Às vezes, numa planilha de Excel, você deixa passar, né? Então, parte de Porque o contas a próprio pagar sistema pode também. gerar alertas para você, né? Sim, sim. Que te cobrem isso. Ó, tá atrasado ali a conta, olha os juros Exatamente, aí, né? exatamente. A gente tem uma ferramenta muito interessante que o calendário, né, do sistema, ele não é só um calendário comercial. Então, além das festas, né, que a gente tem ali dentro dos calendários, a gente consegue marcar tarefas. Então, por exemplo, eu sou dona de um buffet, minhas contas vencem todo dia 10 de cada mês. Vou criar ali uma tarefa dentro do calendário, que eu já sei que eu tenho esse compromisso. Reunião com fornecedores, reunião com equipe. Então, toda essa parte a gente também consegue cadastrar dentro do sistema. Então, realmente, para não deixar passar nada. E a parte de pagamento, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que é o Follow-up, que ele é um lembrete, principalmente vinculado aos eventos e aos clientes. Então, até mesmo se uma pessoa fechou um orçamento hoje com você, vou criar um follow-up dentro do sistema para na semana que vem, na segunda-feira, ele trazer uma notificação para mim. Porque se você não veio, né, não me procurou falando que você vai fechar a festa, eu vou atrás de você, né? Então, não vou deixar esse cliente Uma passar. espécie de um funil de vendas, né? Exatamente. Então, você vai ficar esperando a pessoa entrar em contato novamente com você? Não. Né? Você pode entrar em contato com ela e o sistema te ajuda até nisso. Então, se às vezes a demanda da empresa é muito grande, se tem muita procura, às vezes você acaba deixando passar um cliente ou outro. Então, cadastrando essas informações aqui, não tem como isso acontecer. Porque aí também os buffets conseguem fazer um trabalho de prospecção ativa também, né? Porque os dados Exatamente. ali dos clientes estão ali. É só como você falou, é uma situação de lembrar, né? Falar, opa, estamos aqui, já tomou a decisão, né? E aí, normalmente, nesses casos, convidam ali os clientes para fazer uma degustação, conhecer o espaço, e aí realmente ajuda muito na conversão, né? Não, isso é bem interessante porque a gente tem como fazer a lista também de convidados e cadastrando, né, o convidado do evento, a gente consegue colocar pelo menos um e-mail ou um telefone, isso tudo dentro do sistema. Então, esses convidados, né, do seu cliente, eles viram leads para você. Então, é muito mais fácil uma pessoa fechar a festa com você quando ela já conhece a sua empresa também. Sim, Então, com certeza. principalmente em buffet infantil, né? Porque as crianças vão às festas, mas sempre acompanhados dos pais. Então, fui numa festa de um amigo do meu filho, por exemplo, adorei o evento. Quando for chegar o aniversário da criança, em quem que você vai pensar, né? Então, E naquela tem empresa que você já teve uma experiência. situação também diferente, por exemplo, do casamento, né? Acho que um buffet de casamento não. Uma de suas prioridades não é fidelizar cliente, né? Porque fala assim, então o ano que vem, quando você casar de novo, você vê. Não Exatamente. acontece. Mas eu acho que o infantil, é, o tempo, digamos assim, né, de que esse cliente pode ser prospectado, pode ser um potencial cliente, às vezes é do 1 aninho até os 10, 11 anos da É criança, né? muito tempo. E aí o software ajuda, né, nesse sentido, até mesmo, por exemplo, aniversário, data de aniversário das crianças aí do próximos 3 meses. Nós Sim. estamos agora em agosto. Outubro, quero saber assim quais são as crianças que comemorar em outubro aqui. O sistema consegue puxar isso e até consigo entrar em contato, né? Fala, pô, já decidiu sobre a festa desse ano? Consegue sim. A gente tem o relatório, né? Que pega dentro do período os aniversariantes. E é possível enviar a mala direta através do sistema. Então, puxa esse relatório, veja quem são as crianças que vão fazer aniversário em outubro, crio um e-mail personalizado, disparo para todas essas mães, para todas essas famílias de dentro do sistema. Então, isso é muito interessante também. E o bacana do sistema, né, com essas festas, é que eles sempre ficam 100% armazenados. Então, se você fez um evento comigo no ano passado, você pode voltar no ano seguinte, né? Para procurar o buffet de novo. Mas vamos supor que trocou os funcionários, a pessoa que te atendeu não é mais a mesma. A pessoa não vai te conhecer, mas ela vai puxar seu histórico dentro do sistema.
Então, ela vai ver quem é você, Sim. qual foi o perfil da festa que você fechou no outro ano. Então, isso ajuda bastante também a entender, mais uma vez, né, quem são os seus clientes, quais são as vontades, os desejos dele, o que, que eles mais gostam. Então, isso a gente também tem dentro do sistema. E assim, Júlia, né, eu que estou nesse setor há bastante tempo, eu já vi várias outras soluções também, né? Então, agora é importante te perguntar também, né? Quais seriam os diferenciais da plataforma, né, do Buffet Max em relação ao que já existe no mercado de outras soluções, assim? Aquilo que você defende mesmo, que você entende que é, né, um dos principais benefícios que o Buffet Max tem aí para os clientes. São tantas. Mas tá certo. É, não, realmente, assim, o Bifemax ele é um sistema 100% tecnológico, intuitivo, a interface do sistema é muito bonita, então você não se sente ali preso em um programa de computador, sabe? Ele conversa com você, é um sistema que tem uma linguagem muito fácil. E todas as funcionalidades que a gente oferece, elas funcionam 100%. Elas são 100% seguras, porque às vezes é muito fácil, né? Você criar alguma coisa nova dentro do sistema, meio que só para falar que você tem, mas na usabilidade do dia a dia, muitas empresas falam, legal, você tem isso, mas isso não funciona. Então, dentro do nosso sistema, tudo que a gente possui, tudo que a gente oferece, funciona Primeiro 100%. testa bastante, depois que Muito. tá redondinho, aí sim. Exatamente. A gente, esse ano ainda, né, até o final do ano, a gente vai lançar até uma nova versão do sistema. Essa versão ela já vem sendo desenvolvida há bastante tempo, porque realmente, né, antes de entregar a Ferrari para o cliente, a gente quer saber se ela está funcionando 100%. Então, a gente quer saber se tudo que está ali vai funcionar, vai levar para frente. Então, a gente sempre tem esse processo, né, de entender também qual a necessidade do cliente para trazer essas ferramentas dentro do sistema com muito estudo e com muita responsabilidade acima de tudo. E como diferenciais, a gente tem diversos pontos. Então, só dessa plataforma de estoque ser 100% automatizada dentro do sistema, então o sistema vai fazer todos os cálculos ali para você. A nossa parte financeira também ela é 100% completa. A gente tem também uma parte bem interessante que entra mais num lance comercial, né? Que é onde a gente faz brilhar o olho do seu cliente também. Então, além de você ser uma empresa de buffet, a gente oferece ferramentas para o seu cliente. Então, a gente tem uma área exclusiva para o cliente, onde ele consegue visualizar o andamento do evento. Então, nossa, não lembro qual foi o cardápio que eu escolhi, qual era o item do cardápio que eu escolhi. Ver se eu não atrasei, né, a parcela. Exatamente. Ou será que está chegando? Quanto que era? Não lembro. E a Ah, gente tem também convite personalizado. Então, o seu cliente ele consegue fazer um convite, ou até mesmo você, e um bate-papo entre vocês dois, para entregar um convite personalizado para os convidados da festa. Então, onde ele consegue entrar no link, já confirmar a presença automaticamente. Tudo isso dentro do Bifamax não, o também. legal é que vocês ajudam o buffet até ganhar mais, né? Com a venda de serviço, porque ele vendeu a festa, ok, o pacote, mas a gente sabe que durante esse tempo, assim, né, do contrato fechado até o tempo de realização da festa e do evento, tem esse intervalo onde opcionais podem ser oferecidos, né? Então é legal que a própria ferramenta ajuda nesse sentido, né? Sim, com certeza. É muito engraçado, né? Porque a área do cliente, ela é como se fosse um mercadinho mesmo. Então, você tem ali todos os itens, né? Que já acompanham o seu evento. E você consegue colocar até foto dos itens. Então, né, quando você vê ali a figura de um prato principal, por exemplo, às vezes você lendo o nome, você nem quer. É, Mas você vê a foto dá ali, água na boca, dá né? água na boca, então as pessoas já começam a pedir adicionais também, o que é muito bom para você, né? Porque isso vai entrando também em valor de evento. Então é uma ferramenta muito, muito, muito interessante mesmo. E toda a parte também de lista de convidado, né? Então o cara entra lá, faz a própria lista de convidado dele, consegue fazer esse disparo dos convites personalizados. É bem interessante. E assim, acho que um dos diferenciais aí que você falou, mas que eu quero que você fale um pouco mais, que aí tem a ver com a tua praia, que é essa questão do suporte.
Porque eu penso que, assim, pessoas que não têm uma familiaridade com a tecnologia, né? Muitas das vezes, por mais amigável, por mais simples que o sistema seja, assim, no sentido da navegação, mesmo assim as pessoas ainda têm dificuldade e dúvidas. Aí, como que vocês trabalham essa questão do suporte? Muitas empresas, né, elas possuem um tempo limite de suporte, vamos dizer assim. A gente com a Crio Digital não, então não só o Bifemax, mas todos os sistemas. Porque a gente quer que a pessoa use o sistema, eu não quero que você contrate, né? Eu quero que você tenha experiência de funcionalidades e também do serviço, né? Então o suporte em tempo que a pessoa, que a empresa está em contrato com a gente, ela tem acesso, não só ela, mas todos os funcionários que utilizam o sistema. Então, a gente tem uma equipe de suporte que está sempre respondendo as dúvidas. Então, às vezes, você tem uma empresa que você tem 5 funcionários utilizando o sistema. Cada um tem uma dúvida diferente. Realmente, se Hum. você deixa passar, eu não vou tirar a dúvida hoje, né? Amanhã eu vejo isso. Vai virando uma bola de neve. Aí você vai parando de cadastrar dentro do sistema. Então, a gente sempre pede para que entre em E contato. você falou uma coisa agora que é muito importante, que às vezes os gestores têm receio também. Você falou, às vezes, 5 funcionários diferentes alimentando o sistema. Mas é possível também fazer um login para cada tipo de funcionário, né? Porque às vezes eu Sim. tenho ali um atendente comercial, que é muito importante que ele tenha acesso ao módulo comercial, que cadastre clientes, que faça acompanhamento. Mas, por exemplo, eu não quero que ele tenha acesso ao financeiro. Eu não quero que ele saiba quanto eu pago de aluguel, quanto que eu pago de salário para outros colaboradores, quanto que são as minhas despesas e quanto que eu ganho. Isso é possível também através ali de um login diferenciado, ele só ter acesso às informações que eu quero. Sim, é possível. Todos os funcionários, né, da empresa, então, independente se a empresa tem 5 funcionários ou 50, todos eles terão um acesso único dentro do sistema. Então, cada um vai ter ali seu login e senha. E o CEO, né, o dono da empresa, a gente pede para que ele libere as permissões. Então, exatamente o que você comentou. Tem um vendedor aqui onde ele vai ter acesso ao cardápio, à agenda de eventos, aos clientes, vai conseguir fazer todos os cadastros, mas não é interessante que ele tenha acesso ao meu financeiro, ver o quanto que eu tenho de conta para pagar, o quanto que eu recebo de receita no final do mês. Então, a gente consegue fazer todos esses acessos 100% personalizados. A nossa personalização nessas permissões do sistema, ela não vai além de visualizar a tela. Então, você consegue permitir que o cara visualize, que ele tenha a opção de editar, de cadastrar e de excluir. Então, tem um nicho muito grande em Porque se cada o uma das funcionário sai da telas. empresa, eu excluo o login dele, Já era, não tem mais exatamente. acesso, né? Exatamente. E uma coisa bem interessante que a gente tem também é um histórico de uso. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, cadastraram alguma informação financeira errada, alteraram o valor da conta. Quem foi? Entra no Consegue. sistema, a gente tem lá o dia, o horário, o funcionário que mexeu, o contexto, a operação. A gente consegue visualizar até qual é o IP da máquina, né? O código do computador ou do celular, né? Porque o sistema ele é responsivo. Para ver quando que esse cliente está entrando dentro do sistema. Ô, Júlia, e no começo do nosso bate-papo aqui, principalmente quando eu estava fazendo a apresentação da empresa, né, é, eu ressaltei que quando a gente fala em buffets, né, não estamos falando somente dos buffets infantis, mas também dos buffets que realizam casamentos, 15 anos, eventos corporativos, mas existe também um outro hall de empresas que atuam com festas e eventos que não necessariamente têm espaços físicos e que sejam empresas grandes. A gente sabe também dos microempreendedores individuais que atuam nessa área, que não são poucos, são muitos. São muitos. A ferramenta consegue também contemplar, atender esse tipo de empresas, empresas menores, de gestão familiar, por exemplo, que ainda a gente sabe que é a mãe que trabalha, o pai, sabe, como que hoje o Bifemax pode ajudar essas empresas e quais empresas são essas, entendeu? Sim, a gente abrange também esses clientes. Tem muitos clientes nossos, aliás, que são empresas familiares.
Então, realmente começa dentro de casa, né? O pai, a mãe ali, o filho, alguém da família. O sistema ele consegue gerenciar essas empresas também. As empresas, as essências, né, de quem tem casa de festa, ela é sempre a mesma. O que vai mudar realmente é a quantidade de números de funcionários que você tem, os tipos de evento que você vai realizar. Mas o básico, né, o feijão com arroz, ele é igual para todo mundo. Então, o sistema ele consegue abranger também essas empresas. A gente tem muita empresa que faz eventos a domicílio, por exemplo. Então, não possui um espaço próprio, tem só ali um espaço para estoque mesmo, né? Mas direciona essas festas ou a outros salões ou até mesmo em casa de cliente. Então, essas festas, né, de eventos externos, a gente também consegue gerenciar através do sistema. E é muito interessante a nossa interface, porque a gente tem 3 tipos de pacotes, né, 3 tipos de planos dentro do sistema. Então, tem o mais básico, porque às vezes também muitas empresas elas só trabalham com itens personalizados. Então, elas não são uma empresa que fazem ali toda a parte gastronômica, né? Então, a gente tem o item mais básico, onde você consegue gerenciar eventos e o financeiro e ter todos esses relatórios comerciais, né, de resultados. A gente também tem o nível mais intermediário, onde a gente tem uma tala de estoque. Então, para as empresas, né, que possuem um estoque maior, dá para gerenciar dentro do sistema. E o sistema premium, que ele é o mais completo, onde a gente tem todas essas interfaces também de controle de produção e compra, né, para conversar juntamente com o estoque. Então, assim, se fiquei interessado, tá, na ferramenta, com base em tudo que você falou, nos diferenciais, como que é esse processo, então, desde esse meu primeiro contato, eu, cliente, até já o sistema funcionando no computador da minha empresa? É muito rápido. Quando o cliente, né, fecha o sistema Bifemax, a gente, de prontimão, já tenta marcar um treinamento. Então, por exemplo, hoje, segunda-feira, você está adquirindo o sistema. Ainda nessa semana, né, dependendo, obviamente, da sua agenda e também da agenda da equipe, a gente tenta marcar o treinamento sempre para a mesma semana. A gente tem uma base alimentada já do sistema, quando o cliente ele tem essa primeira relação, que é principalmente para ter exemplos de cadastro. Né? Então, a gente tem um contrato modelo ali, por exemplo, para quando a pessoa for cadastrar o dela, ela olhar o nosso, além de tirar as dúvidas, né? Porque a gente pensa que o treinamento é um período longo e, às vezes, as pessoas não absorvem a informação por tanto tempo. Sim. Né? Então, além do treinamento, a gente tem o suporte, também tem alguns vídeos e dados cadastrados já como base. Muitas empresas, por exemplo, né, empresas menores, elas aproveitam muito esses dados já dentro do sistema, o que é muito bom, porque você não vai perder tanto tempo cadastrando, né, mas toda essa parte básica assim, das festas a gente já possui, então elas conseguem reaproveitar ali todos os itens, as informações que a gente tem cadastradas. Legal. Um assunto que eu gosto de comentar e conversar com os meus convidados, porque foi algo que foi muito marcante dentro desse nosso segmento. Foi a questão da pandemia, né? Foi muito cruel, né? Impactou diretamente, principalmente no faturamento das despesas, na questão no faturamento das empresas e principalmente na questão das despesas e etc, né? E essa dificuldade em ter faturamento num momento onde se existia o lockdown, tudo estava fechado. Como vocês passaram por este momento? Assim, o que vocês entendiam, o que vocês entenderam que poderiam fazer para os clientes de vocês nesse tempo tão difícil? Realmente, foi uma das áreas assim que sofreu bastante, né? Então, não pode se encontrar, não pode ter evento e tem muitos clientes nossos que estão retornando agora, que realmente estão agora começando a se erguer depois dessa fase. Dentro do sistema, né, e conversando com muitos clientes, a gente sempre manteve um contato muito próximo com todos eles, principalmente nesse período, para entender a necessidade, para o que a gente pudesse ajudar também, para a gente continuar caminhando juntos, né? E a gente percebeu que muitas empresas começaram a se reinventar. Então, por exemplo, né, uma empresa familiar que faz eventos a domicílio. Então, para eles já era um pouco mais fácil. O que eles criaram? Kit festa. Então, eles, mesma coisa,
só que reduziram, né, a quantidade, porque geralmente as festas eram para 10, 15 pessoas, reduziram a quantidade, criaram novos pacotes e conseguiam fazer essa entrega do evento da mesma maneira. Então, desde empresas menores até empresas maiores, a gente viu, né, que eles começaram a se reinventar muito dessa forma. Então, criar os kits festas, né, para entregar dentro da casa do cliente, para ele conseguir ter aquele momento especial. A maioria dos buffets também seguraram os contratos, né, então eles deram a oportunidade para o cliente escolher se eles queriam cancelar ou adiar o evento. Tem muitos eventos, né, que foram cancelados, até mesmo dentro do sistema, e agora a pessoa quer retornar, então, que está ajudando bastante também as empresas. Então, tudo isso a gente conseguiu fazer dentro do sistema, porque além de gerenciamento de eventos, a gente tem uma tela 100% somente para vendas e somente para locação. Então, mesmo você trabalhando dentro desse ramo, você não faz um evento 100%, vamos dizer assim, né? Um evento com espaço, com decoração, com parte gastronômica. Faço apenas a parte gastronômica. Através da tela de vendas, é possível fazer a venda desses itens de consumo. Então, ou tem muita empresa que possui um salão, que além de fazer alguns eventos dentro do salão, loca as mesas, né, os brinquedos. Então, a estrutura. Então, a gente consegue fazer essa parte também de gerenciamento de locação apenas de itens. Então, isso foi bem interessante na pandemia, né? A gente viu que os clientes estavam buscando outras oportunidades e que, graças a Deus, dentro do sistema era possível já fazer, mas a gente sempre manteve assim uma comunicação muito clara, né, para realmente também ajudar de alguma forma, porque estava todo mundo ali se afogando e alguém tem que ter um bote salva-vidas e ajudar um ou outro, né, estender a mão. Com certeza. E, assim, tem algumas perguntas que eu faço sempre para todos os meus convidados que vêm aqui. A primeira é o futuro, né? Você já falou que vocês estão numa fase aí de atualização do sistema, né? Mas qual spoiler que você pode dar em relação a essa atualização? Certo. Como eu falei, né? O nosso termômetro são os nossos clientes. Então, os nossos clientes, eles trazem novas funcionalidades, né? Perguntam se é possível implementar alguma coisa dentro do sistema ou não. E agora, com essa nova versão, realmente a gente pegou muitos feedbacks de cliente e a gente está trazendo novas funcionalidades dentro da plataforma. A mais visível dela, né? Eu não sei se eu posso dar muitos spoilers, mas é uma ferramenta que ela está muito, muito intuitiva, muito mais do que já era. Uma plataforma extremamente moderna, 100% moderna. A gente tem, logo na tela de início, né? Quando a gente entra do sistema, a gente já tem alguns relatórios. Uma espécie de um dashboard. Exatamente. Então, não só... Antigamente, a gente tinha apenas, né, o calendário do mês, né, com os eventos. Então, além do calendário, a gente também já tem relatórios financeiros, por exemplo, logo na primeira tela. Relatórios de eventos também. Então, quantos eventos comparativos ao último mês, né? Quantos eventos você fechou. E ele é um sistema que você vai conseguir personalizar o Buffet Max. Então, a gente vai dar também isso de presente, né, para os nossos clientes, onde ele vai poder escolher qual relatório vai aparecer para ele dentro da tela, quais são os ícones, né? Então, por exemplo, você entra ali na tela de cadastro do cliente. Então, todos os clientes ali em ordem alfabética. O que você quer ver, né, quando você entrar nessa tela? Você quer ver só o nome desse cliente, o tipo de festa que ele realiza, a categoria, né, desse cliente? E, por exemplo, um dado de contato, ou não, você quer o endereço, você quer as informações principais, que é o nome do funcionário, né, que está atendendo essa pessoa. Então, todos esses relatórios também serão personalizados dentro do sistema. Legal, bacana, hein? Agora eu fiquei com muita vontade de entender e de ver, porque assim, eu já conheço a ferramenta, sei que ela é top, né? Bem completa, mas agora eu ainda fiquei mais empolgado com essa nova atualização, né? Então, pô, eu adoro esses relatórios, né? E ainda mais, como você falou, tem a possibilidade de personalizar, de colocar
os relatórios que eu acho mais legal ou não. Então, poxa, acho que vai ficar fundamental. E aí a última pergunta que eu faço aos meus convidados, né, sempre a mesma. Você tem lembrança aí de uma festa que para você foi inesquecível? Você tem uma lembrança? O que deixou essa festa inesquecível para você? Olha, eu tenho uma festa que foi minha festa, né, quando eu era criança, que eu ganhei. Eu era apaixonada pelo Teletubbies quando eu era criança. Nossa. E eu nunca tive muitas festas em buffets, né? Assim, meus pais sempre fizeram mais festa em casa. Eles tinham mais a visão que a festa era para os adultos e não para as crianças, né? Hoje a gente vê que está mudando essa linguagem. Mas eu tive uma festa em buffet que foi o tema Teletubbies. E eu tenho muitas lembranças do dia, mas não 100%, né? Eu tenho um álbum de fotos dessa festa que, quando eu olho o álbum, me remete automaticamente à lembrança do dia. E eu faço aniversário em agosto, né? Então é um tá mês chegando frio. ou passou? É amanhã. Ah, gente, que legal. Amanhã. Então Parabéns. é frio, né? Sempre frio nessa época do ano. E eu olho as fotos, eu com os cabelos tudo grudado de suor, de tanto que eu aproveitei, de tanto que eu brinquei. E é muito interessante, porque tem pessoas, né, crianças também que estavam na minha festa, que hoje são meus amigos ainda. Olha, que legal. Então, eu acho que essa é a parte mais incrível, né? Que a gente começa a compartilhar momentos especiais com pessoas desde pequenininho e continua ao longo da vida, né? Porque toda essa parte lúdica de criança, de festa, eu acho que isso a gente tem que carregar com a gente, independente para onde a gente vai, né? Eu falo que tem duas Júlias dentro de mim, tem eu mesma e a Júlia criança. Então, às vezes, até me pergunto, nossa, será que a Júlia criança está feliz com o que ela está vivendo, né? Será que era isso que ela queria para a vida dela? Então, eu acho isso muito, muito importante e a essência que todo ser humano deve levar para o resto da vida. Com certeza, muito legal. É isso aí, gestores da diversão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, como eu também gostei, né? Então, lembre-se os recados finais aí. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, porque tudo isso ajuda muito no engajamento do canal, tá? Agradecer demais ao Buffet Max, que foi o patrocinador desse episódio e de outros que ainda virão. Então, agradecer muito esse apoio, essa parceria, tá? E quem assistiu esse episódio viu quanto conteúdo bacana também, né? E quanto a tecnologia hoje pode ajudar principalmente na gestão do seu negócio, né? Principalmente sistematizando, organizando informações, boas práticas que vão te ajudar muito a tomar decisões e decisões assertivas, né? Porque os dados estão ali, os dados não mentem, então contra dados não existem argumentos, né? Então ali você tem realmente ali uma fotografia, né, um raio-x exato do teu negócio, da tua empresa, e que de alguma forma vai te ajudar muito a tomar a decisão em quais caminhos, né, para onde caminhar, para onde seguir, principalmente para tomar decisões para o futuro da sua empresa, que é uma das funções principais desses gestores, né, que é tomar decisões, e é importante que essas decisões sejam fundamentadas com base em dados. E aí a ferramenta, o software, o Buffet Max, oferece tudo isso para você. Beleza? Valeu, gestor da diversão, muito obrigado e até o próximo vídeo.